Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas. Isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Alô, som. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos fiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Glória a Deus. Pai amado, obrigado por esta palavra, viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra, Pai, até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Fala conosco, fala no nosso espírito, trata a nossa alma, trata o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. A carta de 2 Timóteo, a carta de Timóteo é uma carta dirigida a um jovem cristão. O tema dessa palavra: os últimos conselhos do apóstolo Paulo, dado a um jovem cristão, que também é um jovem pastor. Esta é uma das cartas pastorais, e são 4 as cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo, Tito e Filemão, eram jovens líderes, jovens pastores, mas esses ensinamentos são muito vivos, são tão vivos, que servem para nós, ainda que não sejamos líderes, que não sejamos pastores, mas somos cristãos deste tempo que nós estamos vivendo. É muito importante ouvirmos as últimas palavras de uma pessoa na terra. Para você ter ideia, qual foi a última palavra de Jesus na terra? Foi: está consumado. E depois dessa palavra o véu se rasgou, houve trevas, e tivemos acesso ao Santo dos Santos, ao Santíssimos. Pudemos ser transformados em reis e sacerdotes. Aleluia. E essa palavra foi escrita quando Paulo estava na cadeia. Paulo foi preso por 2 vezes em Roma. A primeira vez, ele foi preso por ser acusado de pregar o evangelho.
de ser um apóstolo de Cristo, aquele que perseguia Cristo, agora começa a pregar a palavra, perseguia e matava os cristãos, consentiu na morte de Estevão, convivia, ele e a mamãe de Estevão na mesma igreja, para você ter ideia. Imagine só a situação. Mas na primeira vez que Paulo estava na cadeia, sofrendo como um apóstolo, pregando a palavra de Deus, ele foi perseguido pelos judeus, os seus patrícios, porque eles tinham inveja, os fariseus e os saduceus tinham inveja dele pregar o evangelho, e aquela seita chamada O Caminho estava arrebanhando muito judeu, estava arrebanhando muita gente, estava em Jerusalém, partindo para a Judéia, chegando em Samaria e até os confins da terra, chegou em Campo Grande, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E eles perseguiam dessa forma por ser um pregador da palavra. Mas nessa segunda etapa, nessa segunda prisão em Roma, Paulo, ele nem orava para ele sair da cadeia. Na primeira vez que ele foi preso em Roma, ele orava para sair dali, para ele ir para outros lugares, para ele ir para a Espanha, para ele fundar igreja, para ele plantar igrejas em outros locais. Mas ali, naquele local ali em Roma, naquele tempo em Roma, ele estava ali, ele já sabia que estava entrando no corredor da morte para ser assassinado. A pena para aqueles que transgrediam a lei no Império Romano era a crucificação para aqueles que não eram romanos. Mas a pena para aqueles que eram romanos era a degola, era ser decapitado. Na primeira prisão, Paulo foi perseguido por ser um apóstolo de Cristo. Na segunda prisão, ele foi perseguido e preso por ser um agitador, um líder daqueles que incendiaram Roma. Vamos ver um trechinho aqui do filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Pode apagar as luzes aí, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Até aí, pode parar. O que esses cristãos passaram, pode acender, em prol do evangelho. Sabe, quando eu
Quando eu reclamo da vida, quando vem alguma provação, alguma dificuldade na minha vida, eu olho para esses textos do apóstolo Paulo, eu olho para esses irmãos, a perseguição que houve nessa época. Isso me motiva a permanecer em Cristo. Isso me motiva a andar em fé, a superar as dificuldades, as minhas crises, os meus dilemas. Esses conselhos, quando Paulo escreveu ali na masmorra essa carta, daí a 2 semanas ele foi degolado, como vocês viram aqui. Mas não morria a esperança. Podem matar uma flor, mas jamais poderão deter a primavera. Puderam matar Paulo, mas o seu sangue brotou como semente do Evangelho, brotou como semente em Jerusalém, até os confins da terra, por toda a igreja. Mas ali Paulo, sabendo que os seus dias estavam se findando, ele escreveu a esse jovem cristão, a esse jovem pastor, porque ele sabia que Timóteo era uma esperança do seu ministério. Timóteo era a continuidade do seu ministério. Paulo representa aquela personalidade forte, que lança um fundamento aonde não tem nada, que lança os postulados. Apóstolo significa lançar os postulados, lançar a apostila, lançar o evangelho, o fundamento. Hoje tem pastor, bispo, apóstolo, vice-deus, né? Temos patriarca, meu Deus, tem misericórdia. Apóstolo não tem nada a ver com isso, são missionários que lançam fundamento onde não tem nada. Mas Timóteo não. Timóteo representa aquele cristão da aliança, aquele que vai criar vínculos com aquelas pessoas que já estão na igreja. Ele é um jovem pastor. Esse dedo aqui representa o dedo da aliança, né? O dedo pastoral, né? Aqui está o apóstolo, ó. O apóstolo é o polegar, aquele que está fora dos outros 4, aquele que avança, que sai da igreja, que vai plantar uma casa de paz, que vai plantar uma célula, que vai plantar uma igreja, aquele que está destacado, onde não tem nada, ele lança os fundamentos. Esse dedo aqui é o profeta, é aquele que aponta uma direção para a igreja, que aponta o norte. Esse dedo aqui é o evangelista, é o maior de todos. Ele vai aonde os outros não alcançam, aonde muitos não vão nas comunidades, nas favelas, como um pastor aqui no Nordeste, no Norte, em Portugal, na França, na Índia, na China. São esses que vão. Onde não conseguimos ir, vamos ir. Esse dedo é o dedo da aliança, é o dedo do ministério pastoral, onde nós temos que criar relacionamentos, onde que nós temos que criar vínculos. É o dedo do cuidado, então representa o pastoral. Esse menor, o mindinho, é o mestre, porque aquele que não senta para aprender não pode ficar em pé para ensinar. Aquele que não diminui para aprender. Se você não senta para ouvir uma pregação, jamais você poderá ficar em pé para ensinar. Portanto, Timóteo foi aquele que foi chamado para o pastoral. Timóteo era um homem improvável. Timóteo era um jovem. Um jovem pastor. Paulo fala para ele: ninguém despreze a sua mocidade. Amém, jovens? Amém, glória a Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. Talvez se algum irmão queria chegar lá na bochechinha de Timóteo: ai, que lindo, olha, tão novinho, né? Olha aí, tão pequeno, tão jovem, sendo um pastor,
quando você crescer, quando você ficar mais velho, quando você ficar de cabelo branco, né? Você vai aprender, você vai ser um pastor melhor. Talvez chegou um presbítero e falou: jovem Timóteo, eu já sei tudo que você vai falar, eu já passei por esse caminho. Mas Paulo fala: receba Timóteo como meu filho na fé, lá baixar a calabai. Jovem, receba a unção de Deus, receba a unção para liderar uma célula, para avançar no ministério, que ninguém despreze a sua mocidade. Conheça e prossiga no conhecimento de Deus. Esse jovem, o jovem Timóteo, ele tinha uma avó, ele tinha uma mãe, ele tinha uma avó chamada Lloyd, ele tinha uma mãe chamada Eunice, que eram crentes, que quando ele tinha uma tenra idade, eles já tinham aprendido as sagradas letras. Sacaram aí? Irmãs do Ministério Kids, sacaram a ideia? Sacaram a ideia, vocês mães? Talvez vocês não estejam aqui no púlpito, talvez vocês não estejam escrevendo pregações, escrevendo livros, talvez vocês não estejam na praça pregando, mas o filho que está no teu ventre, você já está ministrando em nome de Jesus. Esse filho que está na sua barriga, que nasceu de você, que foi gerado de você. Os seus filhos passam mais tempo com vocês do que com os pastores. Portanto, olha a importância do ministério de mãe. Vocês vão gerar pastores, muitas das vezes sem nunca ter subido nesse púlpito. Vocês estarão gerando líderes de célula, vocês estão gerando líderes para essa geração. Na casa de Lloyd, na casa de Eunice, de Timóteo, existia culto doméstico. Existia. Talvez você aqui nesta noite, que está aqui, a sua mãe lá atrás, a sua avó te levou para uma escola bíblica dominical, te levou para uma escola bíblica de férias. Você foi arrastado para a igreja com a sua avó. Você foi arrastado para a igreja por sua mãe. Você foi arrastado por seu pai. Talvez uma tia te levou para a escola bíblica de férias, e você se afastou do Senhor. Você abandonou este evangelho. Mas aonde que você estiver, você vai lembrar deste evangelho que foi pregado na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. Porque a cabeça de uma criança é um CD que está sendo gravado. Nós, pais cristãos, estamos gravando esse CD na cabeça dos nossos filhos, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. E aquilo que nós ensinamos, eles irão lembrar. Mas resta saber também quem é que está gravando na cabeça dos nossos filhos. Porque enquanto estamos gravando na nossa casa coisas boas, enquanto estamos gravando esse evangelho, nas escolas estão gravando lixo, nas ruas estão gravando lixo. Muitas das vezes estamos nas nossas salas, muitas das vezes estamos nas nossas cozinhas. Nós pais estamos no nosso quintal, mas dentro dos quartos existe lixo sendo julgado dentro da sua casa.
enquanto estamos dando coisas boas, muitos filhos estão recebendo lixo na cabeça. Portanto, podemos ter, eu até coloquei esse termo lá em casa quando estava preparando essa pregação, um desviado funcional. Não tem um analfabeto funcional? Sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar um texto. Sabe o que é o desviado funcional? Ele está na igreja, está no hall da igreja, mas está desviado. Está com o corpo presente, mas está com a cabeça ausente. Pai, preste atenção àquilo que está gravado na mente dos seus filhos. Timóteo, um improvável, um jovem, doente, ele sofria de algumas enfermidades no estômago. Paulo fazia algumas recomendações com essa, possivelmente uma gastrite crônica. E ele também era um jovem tímido. O apóstolo Paulo, um dos conselhos vai falar que, para ele, que ele precisava ter ousadia para sermos corajosos. Mas Paulo, eu quero me ater a esses 4 conselhos que Paulo fala de Timóteo. O primeiro, o conselho do bom soldado de Cristo. A imagem, por favor. Do bom soldado de Cristo. Vamos voltar ao texto. O bom soldado de Cristo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A força de Timóteo era a graça de Deus. Nós não conseguimos cumprir toda a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus que está em nós, nós conseguimos. A palavra de Deus vai dizer, jovens, fala assim, jovens, vós sois fortes. Vós sois fortes. Em Cristo nós somos fortes. Na graça de Deus. Numa performance nossa, na nossa performance, na nossa força, nós não vamos conseguir cumprir o plano, a vontade de Deus. Mas se nós buscarmos ao Senhor na força, no favor imerecido de Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós oramos, Deus nos dá graça, nos dá do seu poder, transmite a sua força, a sua vontade, quando lemos a sua palavra. Depois ele vai falar, o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Quando eu aceitei a Jesus, a minha alegria é tão grande, sabe, porque aquele peso que estava na minha alma, sabe, aquele aperto do meu coração, aquele peso do pecado que Jesus tirou, aquela semana, é como que eu estivesse pisando em nuvens, e aquela alegria era tanta, que eu queria contar para todo mundo. Eu comecei no meu trabalho contando esse evangelho, evangelizando um rapaz, e ele aceitou, e foi lá na igreja, e aceitou a Jesus. Eu falei, foi minha primeira alma que eu ganhei para Cristo no meu trabalho ali. Eu tinha 2 meses de evangelho, e graças a Deus o Senhor me deu aquele fruto ali, maravilhoso, e eu fiquei muito radiante mesmo com aquele fruto. Sabe, o grande evangelista Rainer Buch, né? Eu não sei se é essa a pronúncia, né? Mas ele faleceu em 2019, é o presidente do CFNAI, o Centro de Cristo para as Nações, nos Estados Unidos. Agora foi sucedido por Daniel Kolenda, e ele pregou para milhares na África, para pessoas na África, algumas conferências com 2.800.000 pessoas, e foi uma glória total na Nigéria, na Namíbia, em vários países africanos. Foi um homem que foi muito usado nesse nosso tempo, né?
Agora Deus levanta ele, ele faleceu, Daniel Colenda, que está no mesmo propósito também. Vai ter até a Fire Conferência agora no Rio Centro, no dia 3, 4, 5. Eu estarei presente ali, que é uma conferência de evangelismo para as nações. E esse homem falou que o evangelho que não é pregado é inútil. Eu ouvi escrito isso no livro. Como assim um evangelho que não é pregado é inútil? Eu comecei a ter um entendimento na raiz da palavra. Evangelho significa boa notícia. Uma notícia é para ser publicada, uma notícia é para ser colocada no jornal O Globo, na Bandeirantes, nos canais do YouTube, do Instagram. Imagine uma boa notícia. Se algumas notícias são publicadas, até mais, imagine uma boa notícia. Portanto, ele fala desta forma, que o evangelho deve ser comunicado. Aqui, Paulo fala que transmita na presença de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis. Nós precisamos compartilhar o evangelho. Vocês são os maiores pregadores, amém? Eu não estou lá na empresa de ônibus, eu não estou no quartel, eu não estou no hospital, eu não estou na barraca de cachorro quente. O pastor Léo não está lá na praia vendendo sanduíche, mas você está. A praia é um campo missionário, a escola é um campo missionário, o teu hospital é um campo missionário. Se você não pode ir, como o pastor Genilson falou, pregue o evangelho aqui, o campo missionário é aqui. Transmita, compartilhe. Toca a viola, não enfia a viola no saco não. Toca a viola, pregue o evangelho, faça a obra de um evangelista. Nós precisamos compartilhar essa palavra. A notícia é boa, sim ou não? Sim. Então nós precisamos compartilhar. Foi feita uma pesquisa, e eu não sei o número correto, para te dizer. Lá nos Estados Unidos, uma organização pesquisou que pouquíssimas pessoas compartilham da fé. Os evangélicos, pouquíssima pessoa, um número bem reduzido, compartilha da sua fé com o seu semelhante. É necessário nós compartilharmos o evangelho. Transmita. E prosseguindo, ele fala: participa dos meus sofrimentos. O soldado, ele sofre para fazer o treinamento físico militar. O soldado sofre na disciplina, na alvorada que ele tem que acordar cedo. O soldado sofre porque ele deve ser superior à chuva, superior ao sol. Ele deve percorrer distâncias grandes de uma marcha. Eu já fiz uma marcha de 50 quilômetros, começando às 18 horas da noite e parando às 8 horas do dia seguinte. É a noite toda andando, com mochila nas costas e fuzil. Mas cheguei lá, eu tinha 21 anos, irmão. Agora estou com 52, né? Mas consegui chegar, tomar um bom café do outro lado. Mas é sofrimento, é disciplina. O sofrimento do apóstolo Paulo, ele sofreu pelo evangelho. Quantas vezes nós, por qualquer coisinha, muitas pessoas saem da igreja porque o irmão não deu a paz do Senhor, sai da igreja porque às vezes o líder deu uma palavra dura, sai da igreja porque faltou dinheiro, sai da igreja porque veio, orou pela cura e não foi curado.
orou pelo casamento ser restaurado e não foi, porque separou da mulher. Tanta bobeira que as pessoas estão saindo da igreja. Nós precisamos permanecer firmes e constantes. Os tempos são líquidos, mas a nossa fé é sólida. Os tempos são líquidos, as amizades são líquidas. Faz amizade aqui, amanhã termina, amanhã acaba. Tem 300 amigos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Mas pode contar nas mãos aqueles que são verdadeiros amigos. A tecnologia aproxima quem está longe e afasta quem está perto. Na mesma casa, muitas das vezes, não temos um bom relacionamento. Participa do sofrimento. A carta aos Hebreus vai falar de um sofrimento. Vai falar que eles não tinham sofrido até o sangue. Hebreus capítulo 12, versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhe foi dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga a todo filho a quem aceita. Na luta contra o pecado, não resistiram até o sangue. Esse pecado, entenda o 12:4. Bota aí, por favor. Esse pecado é o pecado da apostasia. Apostasia, que significa naufragar na fé, significa desviar, significa afastar do Evangelho. O livro de Hebreus foi escrito, foi dirigido, eu creio que foi o apóstolo Paulo, não é citado, ainda nunca, não se sabe a autoria, mas eu acredito que seja o apóstolo Paulo. Foi dirigida aos judeus que estavam sofrendo em Jerusalém, para que eles não resistissem, para que eles resistissem, melhor dizendo, para que eles não se desanimem na fé. E o apóstolo Paulo vai falar para eles que vocês, contra o pecado, contra a apostasia, quando afastar, quando se desviar, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Vocês perderam casas, vocês perderam bens, vocês perderam empregos, trabalho, vocês perderam saúde, mas vocês não deram sangue ainda. Essa época aqui não era essa época que eu estou pregando aqui do apóstolo Paulo, daquele vídeo que ele foi decapitado em Roma. A grande perseguição ainda estava por vir. E Paulo falou: olha, tá ruim, pode ser pior. Fala para o seu irmão: tá ruim, pode ser pior. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Hoje nós temos liberdade religiosa nesse país. Nós não sabemos até quando. Não sabemos até quando vai acontecer, mas Deus está no comando de todas as coisas. E sabe o que ele está falando? Vocês, essas provas, tribulações aí, vocês ficam reclamando de tudo, reclama porque o salário está baixo, reclama porque está na fila do Auxílio Brasil, reclama porque está na fila da padaria, está na fila da Caixa Econômica. A nossa geração ainda não resistiu. Volta aí, por favor. A nossa geração ainda não resistiu ao ponto de derramar o próprio sangue.
Por isso, irmão, glória a Deus pela liberdade que nós temos no Brasil. Glória a Deus para a nossa igreja, aleluia. Glória a Deus por esse tempo, né? Um tempo bom que nós temos, aleluia por isso. Aleluia por esse tempo. E ele fala: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Timóteo foi recrutado, né? Lá em Listra, né? Onde morava a sua avó Lloyd, sua família Lloyd e Eunice. E ele foi alistado, ele foi recrutado pelo apóstolo Paulo para trabalhar, para ser um obreiro da seara do Senhor. E ele foi tirado dali e ele falou, o apóstolo Paulo fala, para não se embaraçar em negócios dessa vida. Gente, quanta coisa. A nossa geração, que a nossa geração está vivendo, eu não digo nem dos jovens, mas a nossa, nós também, adultos, idosos, todos que estamos vivendo essa época, quantas coisas vêm para nos distrair, quantas tecnologias, quantas coisas vêm para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção. Eu, sendo pastor, sou assediado, né? Assediado por essa coisinha aqui, que tenta me dominar, mas em nome de Jesus, eu que domino ela. Você domina em nome de Jesus. Quanto tempo procrastinado, irmãos. O tempo é um presente de Deus, é um dom de Deus. O dinheiro você pode ganhar outro, mas o tempo não volta atrás. O tempo perdido nunca mais poderemos comprá-lo. Portanto, nós devemos ser mordomos do nosso tempo, porque é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e todo presente de Deus não pode ser desperdiçado. Uma geração inteira pode ser perdido por procrastinação, adiando as suas decisões, adiando as atitudes, adiando os seus cursos que tem que fazer, adiando o seu casamento, sem tomar decisão, fica aí com 30, 40 anos na casa da mãe ainda, com medo de assumir uma esposa, de ver o preço lá do A100 e do contrafilé, assusta o caboclo. Ver o preço da mensalidade, a chapinha do cabelo, aí desiste. Mulher é bom, mas custa caro. Custa caro, mas vale a pena pagar o preço. Oh, glória. Casamento é bom, mas muitos estão jogando a sua vida fora, irmão. Em celular, em YouTube, em redes sociais. A pessoa não aguenta ler um livro. Começa a ler um livro, na segunda página já está desistindo. Para na metade. Começa um curso, daí a 2 semanas para. Começa na faculdade, no primeiro período tranca a matrícula. Estamos vivendo tempos líquidos, mas a nossa fé é sólida. Que possamos perseverar aqui como bom soldado de Cristo. Ele tem, o soldado, ele persevera. Ele não se embarace em nada, irmão. Colossenses capítulo 3, buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são de baixo. Nós estamos muito envolvidos com as coisas de baixo, irmão. Por isso que nós não recebemos a cura,
Por isso que Deus não abre a porta de emprego, a porta de trabalho. Por isso que Deus não restaura o casamento, porque estamos buscando as coisas desta terra. Deus deu 7 dias para a gente, e a gente quer tomar os 7 para nós. Entrega pelo menos um para Deus. Consagro o domingo para o Senhor. É o dia que eu tenho para, mesmo tempo que eu estava na ativa, eu consagrava o domingo para o Senhor, para que toda a minha semana fosse abençoada. Eu criei esse hábito na minha casa. Eu não vi televisão, não gosto de ficar em celular. E hoje, fiquei no meu quarto ali. Como é difícil, né, a gente separar um tempo para Deus, né? Ficar ouvindo louvor é fácil, vídeos no YouTube, Instagram é fácil, mas você parar e separar para Deus, Deus requer isso. A razão de muitas famílias, né, estarem divididas porque não consagram a Deus, porque começaram o culto doméstico e pararam. Tem que fazer o culto doméstico, tem que restaurar essas práticas. A gente está muito envolvido com as coisas dessa terra, é muito embaraço, é muita confusão na nossa mente, são muitas opções que nós temos nesse tempo. Nós precisamos parar para encontrar com Deus. Às vezes a gente encontra lá com Deus, né? Encontro com Deus, mas esse encontro, ele é diário. No seu devocional, pare para fazer o seu devocional. Você toma café todo dia, almoça todo dia, janta, alimenta o seu corpo. Como não alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com o devocional, com a oração? Nós precisamos parar. Satanás quer nos distrair, mas nós vamos buscar as coisas do alto. Aleluia. A segunda figura que o apóstolo Paulo coloca para o jovem Timóteo é a figura do atleta. Coloca a imagem, por favor. Ele coloca a figura do atleta porque o atleta, ele precisa de disciplina, ele precisa acordar cedo, ele precisa se alimentar, ficar magrinho assim, né? Comendo picanha, né? Não dá não, né? Mas ele precisa ter uma alimentação regrada, com frutas, com verduras, com cereais. Ele precisa ter uma disciplina de treino. O atleta precisa de disciplina. Nós também, cristãos, precisamos de disciplina. É uma palavra meio chata, né? Que tem uma conotação, disciplina, a princípio, quando soa a palavra para nós, parece algo meio que policial, meio que legalista, né? Mas nós precisamos de balizas, nós precisamos de hábitos, né? Se nós não criarmos um hábito, irmãos, então eu percebo isso. Se eu não separar um tempo, um horário ali, fixar um horário, eu me perco, eu vou fazer outra coisa. Mas se eu coloco terça-feira, o dia da célula, domingo, 7 horas, culto 7h30, o culto de celebração, 17 horas o culto de celebração, orar 6 horas da manhã, vai criando um hábito, vai criando uma disciplina, e vai gerando um estilo de vida e uma cultura. Mas se nós não tivermos disciplina nessa vida, jovens, se vocês não têm disciplina, vocês não vão conseguir nada. Tudo na vida tem que ter foco, tudo na vida tem que ser disciplina, tudo na vida é com sofrimento. Nada cai de paraquedas do céu no seu colo. Para eu passar no concurso, eu tive que estudar 6 horas por dia, às vezes 8 horas, 6 horas da manhã estudando. Passava a manhã estudando, pegava a apostila dos outros emprestada, estudando, fazendo questões anteriores para ser aprovado. Foi disciplina, um ano de disciplina.
Se eu ficasse vendo sessão da tarde, não tinha celular na época, não ia dar certo. Para de procrastinar e adiar a tua vida. Tenha disciplina. O atleta tem motivação. Ele tem uma motivação porque ele vai receber o louro da vitória. Ele vai receber o prêmio. Assim, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, né? Abre lá a sua Bíblia, 1 Coríntios 9. Coríntios 9, pode botar aí, 24 e 25. 1 Coríntios 9. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Nós não corremos atrás do vento. Nós não esmurramos o ar. Nós, como o apóstolo Paulo, ele fala que nós corramos, né? que nós vamos em direção a uma coroa. É uma motivação. A coroa incorruptível, a qual está aguardada a todos nós quando encontrarmos com Cristo Jesus. A salvação já está garantida, mas a coroa você tem que pagar. É o prêmio. A perseverança. O atleta tem que ter perseverança. Ele tem que ter continuidade, perseverar naquilo que ele faz. O próximo, ele vai fazer a ilustração do lavrador. Ele fala o seguinte, que o lavrador, 1 Timóteo 2, 6, 1 Timóteo 2, 6, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se você milita como bom soldado de Cristo, se você persevera como um atleta, você vai colher os frutos como um lavrador. Aleluia. Você vai colher os frutos em nome de Jesus. O lavrador lança a semente. O lavrador cuida da terra, lavra a terra, tira as ervas daninhas, espanta o lobo, espanta os gafanhotos. Mas o lavrador colhe os frutos. O lavrador colhe os frutos. Você vai colher esses frutos em nome de Jesus. E eu quero que você agora atente para o versículo 9. Ele vai falar o seguinte: é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Muda a imagem, por favor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Nenhuma algema vai parar a sua vida. Nada vai parar a sua vida. A algema da rejeição familiar não vai parar a sua vida. A algema da depressão não vai parar a sua vida. A algema da doença não vai parar a sua vida. A algema do pecado não vai parar a sua vida. Volta. Se o pecado te afastou, volta hoje, volta agora. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até a vinda de Cristo. Ele vai completar essa obra. Nada vai te parar, nada vai te deter. A algema da prisão não prendeu o apóstolo Paulo.
a algema da espada não prendeu o apóstolo Paulo. Eles mataram o apóstolo Paulo, mataram como malfeitor, mas a palavra de Deus jamais poderá estar algemada. O ministério que Deus tem para a tua vida jamais estará algemado. E em nome de Jesus, Deus agora quebra algemas na tua vida, limitações sobre a sua vida. A algema das circunstâncias financeiras, a algema da economia do país, não poderá te deter. Você não está preso. As algemas do seu casamento serão partidas em nome de Jesus. Algemas que estão prendendo o seu casamento, prendendo a sua vida profissional, prendendo a sua vida financeira. Algemas que estão prendendo a sua vida espiritual serão partidas agora, em nome de Jesus. Levanta, dando glória a Deus.